Que isso tudo que o Hélio está explicando é o que vai fazer, na verdade, a diferença para o paciente. E eu digo isso por experiência própria, inclusive porque eu já fui paciente do Hélio também, Uhum. já me tratou algumas coisas ortopédicas. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Isso a gente chega até nós no feedback do paciente, que ele também se sente bem avaliado. Então, essa eu acho que é a grande diferença. Eu Você digo falou isso. um pouco sobre a primeira avaliação do paciente quando ele chega com o fisioterapeuta, e nesse caso vamos falar principalmente sobre o músculo esquelético. Uhum. Fala pro pessoal de casa, quais seriam os sinais de que o profissional está fazendo uma boa primeira consulta? O que o fisioterapeuta músculo-esquelético precisa perguntar ou fazer durante uma consulta para que o paciente fique tranquilo e veja que é um bom profissional? Primeira dica que eu daria para as pessoas de casa é que se você não for avaliado na sua primeira consulta com o fisioterapeuta, você provavelmente não vai ser bem conduzido, porque a, a conversa com o paciente vai trazer muita informação e vai facilitar o nosso trabalho de cuidar desse paciente. Então, sempre o processo deve ter começo, e esse começo é uma conversa em uma sala fechada, num lugar preservado, onde você protege o paciente, para ele poder abrir o coração também e conversar sobre as coisas da vida dele. Eu costumo dizer que a primeira parte da consulta é do paciente. Ele fala. Ele não é interrompido e a gente meio que deixa o paciente falar. A gente pode fazer pequenos direcionamentos no que o paciente vem falando, mas deixar o paciente falar. Tem até um estudo que mostra que o paciente ele é interrompido em serviços a cada 18 segundos, se não me engano, e ele terminaria o que ele está falando em 90 segundos. Ou seja, deixe o paciente falar, porque é da nossa terapêutica também escutar o paciente e mostrar que você está disposto a ouvi-lo. Para você ter uma ideia, no meu consultório eu não tenho nenhuma mesa entre eu e o paciente, né? Eu geralmente faço a avaliação com o assistente junto comigo, o assistente fica no computador anotando, porque eu não quero tirar os olhos do paciente. Então, eu me sento diante do paciente como se fosse um consultório de psicólogo, e sem nada entre nós, e deixo o paciente falar no primeiro momento. No segundo momento, você começa a dar os direcionamentos para entender o que aconteceu, né, a respeito dessa dor, como é que ela funciona, o que faz ela piorar, o que faz ela melhorar, se tem posições de alívio, se tem posições de piora, o que esse cara faz da vida, o que essa pessoa faz da vida, quanta atividade física ela faz, né? Eu costumo conversar também sobre medicações que ele usa de maneira crônica, medicações de uso contínuo, que cirurgias ele já fez na vida, como está o sono dele, como tipicamente é o sono dele, e como está o estresse emocional. Esses são pontos, né, que a gente tem que abordar sempre, porque a gente começou lá atrás. Eu sou bastante antigo na profissão, para ser elegante. Eu comecei a profissão sendo muito um mecânico de gente, assim, um mecânico de colunas, né? E ao longo dos anos em que a gente foi cuidando de pacientes com dor nas costas, estudando o assunto e lendo, hoje a literatura ela tem um consenso muito forte em mostrar para nós que dor nas costas não é como você tem uma cadeira manca na sua frente, você vai lá, aperta um parafuso e a cadeira fica boa. Nós podemos até nos parecer com uma cadeira, mas a gente é uma cadeira bem complicada. Então, olhar de maneira ampla e panorâmica para a vida do paciente parece ser uma coisa muito importante, isso embasado em literatura, para a gente entender todos os outros fatores que podem ajudar uma dor a se perpetuar no paciente, né? Você pode começar a ter uma dor nas costas, como todos nós já tivemos algum dia ruim, onde a gente teve dor nas costas, mas alguns pacientes começam a ter alguns distúrbios em que a dor ela começa a se perpetuar. E a gente já tem até isso escrito na literatura, que alguns pacientes têm realmente doenças que a gente consegue classificar como mais mecânicas. O paciente tem uma dor muito forte, aguda, por uma hérnia de disco. O paciente tem uma fratura na coluna, tem uma dor muito forte na coluna. E tem outros pacientes em que a dor ela fica por mais tempo com o paciente, ela se perpetua, onde a doença que o paciente tem é a dor. Não tem outra coisa que explique. A dor se torna a doença do paciente. Então, dentro desse entendimento de que a dor não é somente uma coisa mecânica, de que a gente tem que entender quem é esse indivíduo que está na minha frente, quem é essa pessoa. Eu adoro fazer isso, eu adoro abrir essa caixinha. E o paciente às vezes se surpreende porque a gente vai além do que a gente parece fazer, né? Sim. Então, é como se você fosse fazer os móveis da sua casa e o cara sentasse para você e perguntasse, né? Como é que você vê a vida, que cor que você gosta e tal. Então, é mais ou menos isso, né? Muitas vezes os pacientes chegam no consultório e chegam deitando na maca. Então eu quero que você veja... Não, peraí, senta aqui,
a gente precisa conversar primeiro, né? O exame físico ele é uma parte importante, mas ele deve vir depois. Primeiro tem que entender sua história, quem é você, né? O que você fez da sua vida, o que você vem fazendo. Para a gente poder realmente ter a compreensão de quem é aquela pessoa e até para a gente desenhar melhor a estratégia. Esse paciente veio atrás de mim buscando uma estratégia mais agressiva. Esse cara é um triatleta que está acostumado a sentir dor e ele quer uma coisa rápida, pesada. Se for fazer exercício tem que ser forte. Ou esse cara é um paciente cheio de medo do movimento, em que eu tenho que ir muito devagar, muito na conversa, muito na confiança, fazer uma exposição mais gradativa desse paciente ao exercício, e entendendo quem é essa pessoa e fazer sob medida, né? Eu costumo dizer que a gente não pode ser uma magazine que vende PP, PMG e GG. A gente tem que ser um alfaiate, na verdade, né? Exato. Se você tem os braços com comprimento diferente, eu vou fazer um braço mais comprido que o outro na roupa que eu estou fazendo para você. E se você engordar, eu aumento. Se você emagrecer, eu diminuo. Então a gente procura fazer esse trabalho bem personalizado, bem individualizado, né? E até complementando essas informações valiosas que você está falando, Hélio, eu acho que é por esse motivo, inclusive, que eu sempre comento com os meus colegas, tanto os colegas de especialidade de coluna quanto de outras áreas da ortopedia, que assim, não é que é importante, eu acho que é fundamental você trabalhar com um bom ou com alguns bons fisioterapeutas, né? Porque isso tudo que o Hélio está explicando é o que vai fazer, na verdade, a diferença para o paciente. E eu digo isso por experiência própria, inclusive porque eu já fui paciente do Hélio também, já me tratou algumas coisas ortopédicas. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Isso a gente chega até nós no feedback do paciente, que ele também se sente bem avaliado. Então, essa eu acho que é a grande diferença. A gente tem um pool aqui em São Paulo, um grupo muito grande de opções de fisioterapia, e a gente vê uma diferença muito grande, né? Uma heterogeneidade grande entre elas, como também acontece, claro, nos atendimentos médicos, mas acho que o grande diferencial é essa avaliação, né? Que a anamnese é uma coisa importante. Na coluna, mais ainda, porque a gente não trata exame, a gente trata pessoas. Exato. Então, você tem que conhecer a pessoa. Isso é um passo importante. Falou muita coisa importante. E é muito legal também que muitas vezes a gente pega um paciente que ficou com a gente lá 4 meses tratando um problema de uma dor mais crônica na coluna. E o paciente, depois de 4 meses, ele está super bem, voltou a fazer exercício, emagreceu, está super, super animado, e ele vem agradecer. Ele vem e fala assim, olha, poxa, eu melhorei, né? A vida não é feita só de glórias, né? A gente sabe, a gente estava conversando antes aqui fora do ar sobre complicações, sobre dificuldades com o paciente, né? A gente entende isso, mas o paciente, ele vira para mim e ele fala assim, cara, foi muito legal o processo, foi muito bom, mudou meu jeito de ver minha coluna e meu corpo, sabe que que as minhas estruturas são robustas, que elas estão preparadas para suportar meu dia a dia. Mas aquela primeira conversa que nós tivemos, cara, aquilo foi muito importante. Então, alguns pacientes até falam, né? Alguns pacientes menos... A gente está em São Paulo, né? As pessoas têm pouca paciência. E a gente começa a conversar. Você percebe o paciente ficando meio incomodado, que esse cara não vai fazer nada comigo, né? E o paciente fala, bate na coxa assim, tá bom, Hélio, quando é que a gente vai começar a tratar? Eu falei assim, não, faz 50 minutos que a gente está tratando. A gente está conversando sobre a sua vida, sobre tudo que você faz, sobre as coisas que tô te mostrando aqui que é importante. Então, o tratamento não é intervenção, o tratamento não é injetar uma coisa no paciente, o tratamento não é esticar uma perna. O tratamento é entender aquele indivíduo hoje é um bom guia clínico internacional, ele nos diz, multifatorial, tem que ter abordagens multimodais. Nenhuma monoterapia vai funcionar bem com dores, com problemas complexos, né? Perfeito. A gente não pode pensar de maneira linear. Eu acho que isso vem muito também do processo que a gente teve. É um processo que a gente tem de medicina, né, prática de saúde, muito parecido com os Estados Unidos, em que as coisas são muito compartimentalizadas, né, muito especializadas. Então, muitas vezes se perde esse olhar mais holístico do paciente, mais geral. Além disso, a gente tem uma grande mercantilização da saúde, em que cada vez mais os profissionais, direto ou indiretamente, são pressionados para atender mais rápido. Talvez esse seja um dos pontos que a faculdade, nessa conversa que a gente tem, a anamnese, entender o paciente como um todo, é uma das coisas que a faculdade menos ensina pra gente hoje em dia, que ao mesmo tempo é uma das mais valorizadas pelos pacientes, porque a gente sabe que às vezes até o cuidado em si, a conversa, ela é suficiente para tirar muito do sofrimento que aquele paciente tem, porque lembrando, nós como médicos temos no nosso também juramento em que a gente também, lógico, nunca vai causar o mal para o paciente, sempre que possível a gente vai aliviar o sofrimento dele. Então é importante o pessoal entender que, cara, uma boa conversa, ela muitas vezes é base para um tratamento de sucesso. Então,
é ter calma mesmo, né? A gente tá com uma vida tão corrida hoje em dia. E eu vou aproveitar até isso para fazer a pergunta pro Brian, porque a gente teve uma mudança de estilo de vida muito grande com o avanço tecnológico, com a correria do dia a dia em si. E muitas das coisas que o Hélio falou sobre alterações de sono, alterações de padrão de alimentação, a própria movimentação, que sempre foi algo inerente ao ser humano, né? Se movimentar, praticar ali a atividade física em si com fins de trabalho, entre outras coisas, caça, plantação e tudo mais. Isso diminuiu muito ao longo do tempo, né? A gente está mais parado como ser humano no geral. A gente tem muito acesso à tela, então smartphone, entre outras coisas. A gente dorme mal, come mal. Eu queria saber de você, Brian, que talvez seja aí o grande assunto que a gente aborda dentro da Outlive. Quais são os principais hábitos de vida hoje, do estilo de vida moderno, que fazem com que a nossa coluna acabe adoecendo? Ok. Principalmente, Narciso, a perda de atenção que o paciente tem em como prevenir problemas na coluna. Então, acho assim, essa conversa sobre o adoecimento da coluna, ela passa também sobre como manter a sua coluna saudável, né? Perfeito. Porque a base aí para a gente evitar essa piora é justamente atuar como uma prevenção. Então, o que a gente vê hoje em dia muito disseminado é, por exemplo, um uso indiscriminado dos aparelhos celulares. Então, o paciente passa muitas horas do dia olhando para uma tela com uma postura inadequada. Então, isso leva a uma sobrecarga de peso nessa coluna cervical e a gente está vendo cada vez mais precocemente os pacientes mais jovens apresentando problemas degenerativos na cervical e, sem dúvida alguma, o uso de smartphones e de telas contribui para isso. Então, isso é um ponto. Manter-se afastado de atividades físicas. Isso é péssimo para a coluna, isso leva ao adoecimento. Então, a gente precisa manter um tônus muscular. Tem, inclusive, um pesquisador francês, o Goutallier, que ele mostra a degeneração muscular por lipossubstituição. Então, quer dizer, a célula do músculo, ela se transforma ou dá lugar a uma célula de gordura quando você não utiliza esse músculo adequadamente. Até chegar num extremo, por exemplo, paciente acamado, que nunca fica em pé, então ele não usa aquele músculo da coluna, vira gordura pura. Então, quer dizer, a maioria das pessoas sedentárias está no meio do caminho. Ela não tem nenhum músculo totalmente tonificado e com bastante célula muscular e nem um músculo totalmente gorduroso. Ela está no meio do caminho. Então, quer dizer, esse processo que é reversível, ele passa por atividade física, fortalecimento, pilates, né, que são atividades aí que vão fortalecer principalmente os músculos que envolvem a coluna vertebral. Então, tomar esses cuidados, evitar tabagismo, cuidados de saúde geral, também vai evitar que a sua coluna adoeça. Então, acho que seriam essas aí as principais recomendações. Perfeito. E quando a gente fala de sono, por exemplo, a gente fala também de tudo que está envolto ali dentro do sono. A cama, o travesseiro, o colchão, exatamente. E isso também influencia no aparecimento de doenças na coluna? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, assim, realmente, a gente vai falando, são infinitas as coisas que a gente tem que trabalhar, né, para evitar esse tipo de problema. Mas certamente essa questão da postura ao longo do sono, a ergonomia que você tem no seu trabalho, então são vários fatores a serem explorados. O colchão é uma coisa que é frequentemente negligenciada. Sim. O paciente sempre fala, olha, eu acordo com dor. Quando foi a última vez que você trocou o seu colchão? Faz 10 anos. Falei, olha, então, muitas vezes ele troca, melhora. Então, quer dizer, também passa por isso. E a ergonomia do trabalho, que principalmente é uma coisa importante também. Se você tem uma cadeira com um apoio lombar adequado, se você faz pausas nesse dia de trabalho, que você fica sentado horas e horas no escritório para fazer uma caminhada, isso também é importante. Se a tela está numa altura adequada. Então, tudo isso, né, que também passa até por uma iniciativa das próprias empresas, que deveriam ter mais, mas também tem que passar pela atenção do próprio trabalhador, são coisas que no dia a dia, no cômputo geral, vão evitar problemas na coluna. Perfeito.